Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para refletir sobre a Palavra de Deus. E eu quero agradecê-lo por estar acompanhando esse nosso trabalho. Desde já, eu peço a você para fazer inscrição nesse canal, para dar o like aí embaixo, para ativar o sininho, compartilhar com os amigos. Isso para nós é muito interessante, porque quanto mais acesso a gente tiver e mais inscrição, mais vai ficando fácil para a gente trabalhar aqui no YouTube, tá bom? O evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 11, de 47 a 54. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras dos vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a essa geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a essa geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, a polêmica aqui no evangelho de hoje é com os fariseus e os mestres da lei. Jesus os critica, mas antes Jesus é sempre criticado por eles. E é interessante que os fariseus, os mestres da lei, eles criticam Jesus em público, como se quisessem arrebanhar a opinião pública em favor deles. Armam ciladas, arapucas, armadilhas, para pegar Jesus em alguma palavra mal falada e poder traçar um plano de morte contra Jesus. De alguma maneira, transformar a mentira numa verdade, ou a embaralhar o jogo para criar uma situação difícil e poder incriminar Jesus. Você sabe que eu vejo um paralelo, uma certa atualidade com isso, com o nosso tempo, quando nós tornamos a verdade embaralhada ou uma mentira como se fosse verdade, para poder ocultar a luz e a verdadeira versão de um fato, por exemplo. Eu aqui estou falando de um negócio chamado fake news. O que é uma fake news? É uma notícia mentirosa, mas que acaba convencendo muita gente que ela é verdade. E até pior do que isso, os perfis falsos nas redes sociais. Aí é muita maldade. Eu crio um perfil seu, falso, começo a falar coisas na rede social como se fosse você, com o objetivo de te incriminá-lo. E é claro, até provar que aquilo não é verdade, como diz o povo, até provar que focinho de porco não é tomada, você já perdeu o emprego, você já perdeu a sua reputação, você já perdeu o seu espaço.
Então vivemos numa época assim de pós-verdade, de fake news, de mentiras. Eu tenho até pena dos que pleiteiam cargos públicos, porque eles são as maiores vítimas de inverdades, de mentiras, de fake news. Pode observar, sempre em época de eleições. E isso confunde o eleitor. Você nunca sabe se aquela história que você viu na rede social, se ela é mentira ou se ela é verdade. Como você não tem tempo e nem condições de fazer uma apuração daquilo, passa como se fosse verdade. Então, me parece que os fariseus, os doutores da lei, embaralhavam as coisas de tal maneira que a opinião pública tivesse do lado deles contra a verdade anunciada por Jesus. Claro, pode ser uma interpretação forçada, mas você não vê uma certa semelhança nisso, né? É muito difícil hoje nós sabermos onde é que passa de fato a verdade. E é claro que tem grupos de interesses aqui, e esses grupos de interesse querem manipular ao máximo a opinião pública. E como a grande parte das pessoas não tem muito filtro, então engole uma versão de um fato como se aquilo fosse verdade, quando na verdade não é. O Evangelho fala que os fariseus e os doutores da lei armavam ciladas constantemente para pegar Jesus de surpresa por qualquer palavra que saísse da sua boca. Nós não temos como conhecer tudo, não temos como saber tudo, mas esse jogo de verdade e mentira, isso é antigo. Então, quantas vezes Jesus foi vítima desse tipo de armadilha, de questionamento malicioso, apenas para poder colocá-lo numa enrascada. Então vamos pedir a Deus hoje que Ele nos ajude a escapulir dessas armadilhas mentirosas que desviam a verdade do Evangelho, que desviam a verdade de Jesus, que dá um outro colorido, embaralha as coisas, confundem as pessoas. Falsas doutrinas, por exemplo, que confundem as pessoas. E o prejuízo é grande, porque a pessoa passa a achar que aquilo é a si mesmo, né? Era a especialidade, pelo visto aqui, dos fariseus e dos doutores da lei. Que Deus nos abençoe muito a você também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.